Fica só tchac, 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 o negócio aqui. Tá gravando? Tá gravando? Tá bom. Maravilha. Deus abençoe. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é mesmo? Vai dar tudo certo. Bom, antes de abrirmos o texto, eu queria contextualizar. Qual que é a principal função da palavra? Vocês sabem? A gente já estudou sobre isso. A gente já falou sobre isso. Qual que é a principal função da palavra? É? Oi? Revelar a Deus, perfeito. Qual que é a função da palavra pregada? É? Anunciar. Perfeito, anunciar. Correto essas explicações. E a função do pregador, ela é a função de dizer para a comunidade a respeito dos problemas que elas têm vivido naquele momento. Porque senão não precisava de um pregador, correto? Cada um abria a sua Bíblia em casa, lia a Bíblia e não precisava de pregador, não precisava de pastor, não precisava de igreja, não precisava de nada, correto? O pastor, ele é um instrumento, um servo da palavra para anunciá-la. Amém? O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que eu não posso pregar coisas aqui que não são correspondentes aos problemas que nós temos vivido nos dias, no seu dia a dia. Então, nós estamos expondo Romanos? Sim, mas brevemente eu sempre faço uma pausa de Romanos para a gente falar sobre outros aspectos, outros assuntos, porque a palavra ela não pode perder o efeito, a pregação ela não pode perder o efeito de produzir em você Cristo e ao passo que produz em você Cristo também fale a respeito dos problemas que você tem vivido no dia a dia. Ou seja, eu não posso pregar aqui como se eu estivesse pregando para a internet. Não é? É porque nossa audiência no YouTube é muito baixa. Então eu não posso pregar aqui com pregações genéricas como se eu estivesse pregando para a internet. Eu estou explicando tudo isso porque nós vamos abrir o texto de Eclesiastes, capítulo 1. Versículo 9. Uma vez aconteceu isso com o Davi, né? Ele ficou triste até hoje, assim. Não foi, Pedro? O pastor fica repregando a pregação dos outros. Não é isso. Não é isso. Não é um upgrade. Upgrade é muito bom. Uma releitura, né? O cara faz uma releitura. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Abra a sua Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. A versão que eu estou lendo aqui é a NVI de 2011, ok? Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Nós, atualmente, vivemos abaixo ou debaixo da tirania da novidade. Né? O que isso significa? Significa que a nossa sociedade ela é viciada no próximo passo, no que a gente vai fazer amanhã, no próximo upgrade do iPhone que sairá agora em setembro. Saem todos os setembros, desde 2006, né? 2003, né? Acho que foi o primeiro iPhone. 2008? Tá bom. Desde muito tempo atrás sai iPhone. E todo mundo fica sempre esperando em setembro qual vai ser a nova atualização do iPhone. Qual é o novo aplicativo? Qual é a nova promessa? Abaixa um pouquinho, Pedro, do microfone. Qual é a nova promessa de modelo econômico que funciona? Qual é o próximo approach da Bolsa de Valores que eu posso fazer? O que está pagando mais? O que está acontecendo de diferente no mundo que eu precise participar? O novo padrão de estilo de vida, qual que é que está dando certo agora? Qual que é a sociedade que está pujante agora e está dando certo? O que eu preciso atualizar na minha vida para que dê certo? A nova tecnologia que promete agora finalmente preencher a solidão da mente humana. O mercado moderno nos vende a ideia de que a nossa libertação está a um clique de distância, sempre assim. Ou tem sido assim. No próximo ciclo de consumo. É sempre isso, né? Tem sido sempre desse jeito. Mas quando a poeira da ansiedade baixa e você compra aquele iPhone que você queria, quando você compra aquele Samsung que você queria, ou quando você compra aquele videogame que você queria,
PlayStation 5, que eu queria muito, não tenho. Tudo isso baixa. E o ser humano se depara com a mesma dor antiga. Qual é essa dor? Quando tudo se apaga ao seu redor. Quando até mesmo as telas dos celulares se apagam. A alma descobre aquilo que o autor deste livro aqui de Eclesiastes registrou há alguns milênios atrás. O que chamamos de novo é apenas o velho usando uma maquiagem diferente. E quando nós olhamos para a nossa nação hoje, o reflexo é parecido. Para a juventude brasileira, de 30 anos menos, esse texto deixa de ser um mero escrito, deixa de ser apenas um texto em que você olha com distância e parece refletir exatamente o momento que você está vivendo. Parece uma fotografia daquilo que você tem vivido. Uma geração inteira que cresceu ouvindo promessas de que estude, faça faculdade, seja um profissional dedicado e o futuro será seu. E o que essa geração encontrou ao chegar aos 30 anos? A frustração sistêmica. Diplomas universitários guardados na gaveta enquanto se vive de bicos para pagar as contas. Essa é a realidade do jovem brasileiro. Engenheiros que não têm trabalho e precisam trabalhar com aplicativo. Isso virou até uma piada, né? Todo mundo que faz engenharia acaba virando Uber, até virou uma piada. Esse é um retrato, é uma fotografia. O sonho da casa própria foi destruído por uma economia sufocante. Você olha para a economia e você fala assim, como eu vou conseguir comprar uma casa própria? No máximo que eu posso conseguir é comprar um apartamento. Parcelando em 30 anos. É a nossa realidade. A segurança pública, então, ruiu. As nossas ruas são extremamente perigosas. E a gente não denuncia o mal porque a gente pensa o seguinte, a polícia vai prender hoje e amanhã ele será solto. E ele vai vir aqui acabar com a minha vida e a vida da minha família. Então eu prefiro que o mal continue aí fazendo mal, menos mal para mim. As finanças colapsadas empurraram famílias muito jovens para a servidão dos juros, presos em cartões de créditos, em financiamentos. E até a arquitetura da nossa metrópole, da maior metrópole da América Latina, uma das maiores metrópoles do mundo, a metrópole mais rica da América Latina, compete só com o México na América Latina. A nossa arquitetura revela, na verdade, o nosso fracasso. Olhamos ao redor e vemos a pichação dos muros. Olhamos ao redor e vemos uma mistura de tentativa de progresso e modernidade com um passado que nunca se concretizou de fato. E tudo isso na mente do jovem moderno soa como se esse texto de Eclesiastes fosse exatamente o retrato daquilo que ele tem vivido. Não há nada novo debaixo do sol. O que tiver que ser, será. E o que foi, foi. Não há nada novo debaixo do sol. Nada na paisagem ao redor clama por esperança. Nós andamos por essas ruas da República e você não consegue olhar a arquitetura deste lugar e ver um lugar que clama por esperança. Nada. E você, sentado nessa calçada da desilusão do nosso tempo presente, conclui: não há nada que possa acontecer na minha vida, porque não há nada novo debaixo do sol. Para nós entendermos a afirmação do pregador de Eclesiastes, do escritor de Eclesiastes, precisamos ir para dentro do texto e compreender quem está falando e por que ele escreve dessa forma.
O que o autor apresenta em Eclesiastes 1:1, que é traduzido como o pregador. Eu não vou ficar lendo as palavras em hebraico aqui para você, porque isso não vai fazer com que você conclua nada, ok? Se tiver alguma dizendo aqui palavras em hebraico para você, porque não fazem significado nenhum, mas o escritor de Eclesiastes é chamado de pregador de Eclesiastes. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Ou o convocador de Eclesiastes. Ele se identifica como filho de Davi, rei em Jerusalém. A tradição histórica atribui esse texto, então, este escrito ao rei Salomão em sua velhice. Pensem em quem é esse homem, o retrato de Salomão. Salomão atingiu o topo absoluto da existência humana. O rei mais rico da história. O rei que reuniu muitos reinos abaixo dele. O rei que concluiu o quê? A construção do templo. E mesmo diante de tudo isso, Salomão conclui que não há nada novo na existência humana debaixo do sol. Ele teve o maior intelecto da sua época, a maior riqueza, o maior poder político, como eu já comentei, a maior fama e o maior acesso a prazeres momentâneos que um ser humano já teve no planeta ou jamais poderia ter. Salomão não está falando com um homem frustrado que não conseguiu nada. Ele fala como um homem que conseguiu tudo o que o mundo poderia oferecer. Tudo. E testou cada uma dessas coisas até o seu limite. O homem de 700 mulheres e 300 concubinas. Esse é Salomão. E qual a conclusão que ele chega? Ele usa a palavra-chave do livro aqui, e essa eu vou dizer para você em hebraico, que é Hevel. Traduzida para vaidade. No hebraico, Hevel não significa a vaidade no sentido estético de orgulho que nós estamos acostumados a entender. Mas significa algo como o vapor, a fumaça, o sopro. É algo que você consegue até ver, mas quando tenta agarrar com a mão, os seus dedos se fecham no vazio de tudo isso. E a vida debaixo do sol é um vapor insustentável. Eu não consigo suprimir o vapor, acumular o vapor. Ele simplesmente escapa pela janela do seu banheiro depois que você toma banho. Você pode fechar todas as janelas, você pode fechar a porta do seu banheiro, em algum momento aquele vapor vai sair dali. É isso que significa a vaidade do texto. E Eclesiastes 1:9, o que foi, isso é o que há de ser. Parece determinismo, né? O que foi, há de ser, ou o que foi é o que é. Basicamente isso que ele está dizendo no texto. A estrutura verbal aqui conecta o passado com o futuro. O pregador está olhando para o movimento da história humana e desmascarando a ilusão do progresso linear. Ou seja, não há um progresso linear. Ele diz que o ciclo do comportamento humano, das suas paixões, dos seus vícios e das suas buscas é repetitivo. O homem sempre está em busca de mais. As gerações mudam de roupas, mudam de ferramentas, mudam de linguagem, mas a essência do dilema humano permanece absolutamente idêntica. O vazio continua o mesmo. E o que se fez, isso se fará. É a outra parte do texto. Nós estamos no texto, ok? A segunda cláusula aqui do texto reforça a primeira que nós vimos. O trabalho humano, o esforço das civilizações, as construções de impérios, tudo isso é um grande ciclo. Tudo isso é uma grande ilusão. As grandes ideias que prometem salvar o mundo já foram tentadas no passado e, adivinhem só, fracassaram.
As grandes utopias políticas já foram desenhadas antes e, adivinha só, terminou em ruína. A outra parte do texto de Eclesiastes 1, versículo 9 diz: de modo que nada há de novo debaixo do sol. A frase aqui em hebraico é incisiva. O pregador, ele nos atenta para essa expressão geográfica e teológica, debaixo do sol. Essa expressão aparece quase 30 vezes no livro de Eclesiastes. E é a chave hermenêutica de todo o livro. O que significa viver debaixo do sol? Significa analisar a existência humana numa fechada e uma sistemática naturalista e horizontal. Ou seja, todos estamos debaixo do sol. É um fato. Sim ou não? Você consegue escapar do sol? Você consegue não estar debaixo do sol? Alguns mais críticos poderiam falar, mas nós não estamos necessariamente debaixo do sol, nós estamos girando em torno do sol. Sim, mas o escritor de Eclesiastes não sabia disso, ok? Aqui, considerando apenas o que a razão humana consegue enxergar do nascimento até a morte, sem a perspectiva da eternidade e da revelação de Deus. Se você fechar os céus e olhar para a vida apenas dentro do horizonte terreno, debaixo do sol, o resultado matemático e filosófico é o absurdo. Nada é novo, nada satisfaz. E tudo termina aonde? Na morte, na sepultura. Mas como eu disse para vocês, que de geração em geração, essa teoria dramática e de tragédia não é só do escritor de Eclesiastes, e é por isso que a Bíblia é o que é. Livro dos livros, palavra de Deus. Verdades eternas tem na Bíblia. Porque se nós olharmos para a cultura grega, nós nos lembramos de alguns aspectos muito interessantes dessa mesma teoria. Que é o quê? O conceito de... Vocês se lembram? Tragédia grega. Às vezes a gente só replica, né? Nossa, é uma tragédia grega, e a gente nem se lembra o porquê que esse termo é tão famoso. Porque a cultura grega, junto com o cristianismo e o judaísmo, foi o que permeou a nossa mentalidade. Os heróis são baseados na cultura grega. As tragédias, as histórias, os contos são baseados na cultura grega e judaica. O cristianismo fez o quê? A cultura cristã era o quê? Helênica. Era judaica, mas era grega. Era romana, mas era grega. E juntou tudo isso. E superou todas essas culturas. Quando o homem tenta encarar essa realidade debaixo do sol, sem a fé cristã, ele é empurrado diretamente para o quê? O quê? Niilismo. E para a filosofia da tragédia. Para nós entendermos o peso disso, deixe-me contar aqui, brevemente, a história de uma das maiores obras de toda a literatura humana, a história grega de Édipo Rei. Escrita pelo dramaturgo Sófocles, mais de 400 anos antes de Cristo. A história começa com um rei chamado Laio e sua esposa Jocasta, governantes de Tebas. Quando o filho deles nasce, eles recebem uma profecia aterrorizante do oráculo. Aquele bebê cresceria, mataria o próprio pai e casaria com a própria mãe.
que absurdo! Aterrorizado com esse destino, o rei Laio ordena que os pés da criança sejam perfurados e que o bebê seja abandonado para morrer no alto de uma montanha deserta. Mas um pastor encontra a criança agonizando. Um pastor de ovelhas encontra a criança agonizando, fica com pena e entrega a um mensageiro que a leva para a cidade distante chamada de Corinto. Olha só. Lá o rei e a rainha de Corinto, que não podiam ter filhos, adotam um menino e o criam como o seu próprio filho, dando-lhe o nome de... Qual que é o nome? Édipo. Édipo cresce achando que aqueles eram seus pais biológicos. Ele não sabia da história. Ele se torna um jovem forte, inteligente, virtuoso e temente aos deuses da época. Mas um dia, Édipo ouve um boato e decide ir atrás do oráculo para perguntar sobre a sua vida. E o oráculo repete para ele a mesma profecia terrível: você matará seu pai e se casará com a sua mãe. Meu Deus, imagina se você ouvisse um negócio desse na sua vida. Escuta então, agora o que Édipo faz. Por amor àqueles que ele acredita serem seus pais, Édipo decide nunca mais voltar para casa, porque ele achava que os pais dele eram quem? O rei e a rainha de Corinto. Então ele decide abandonar a casa dele em Corinto. Já que ele ouviu isso do oráculo, ele abandona Corinto, abre mão da sua herança real, recusa privilégios e foge para mais longe que pudesse ir. Ele luta contra todas as forças e sua alma para fazer o que é certo e fugir do pecado. Só que enquanto caminhava sozinho por uma estrada estreita em direção a outra cidade, Édipo se cruza com uma comitiva nobre e arrogante. Ele ouve então uma discussão por causa da passagem da estrada. Os guardas do nobre o atacam. Édipo se defende e, em legítima defesa, mata o nobre e sua escolta. O que Édipo não sabia é que aquele nobre era o rei Laio, o seu verdadeiro pai biológico. Sem saber, na tentativa de fugir do seu destino, Édipo havia acabado de cumprir a primeira metade da profecia. Mas à frente, Édipo chega à cidade de Tebas, que estava sendo aterrorizada por um monstro chamado Esfinge. Édipo usa o seu intelecto brilhante, decifra o enigma do monstro, salva a cidade e o povo em gratidão o aclama o novo rei de Tebas. E lhe dá a mão da rainha viúva, Jocasta. Édipo se casa com Jocasta, a sua verdadeira mãe biológica, e com ela tem filhos. Anos mais tarde, uma praga terrível devasta a cidade. Édipo, como um bom rei, busca a causa da praga e descobre a verdade devastadora. A praga é o julgamento dos deuses, porque o assassino do rei antigo está dentro da cidade. Na investigação, peça por peça, o quebra-cabeça se junta. Édipo descobre quem ele realmente é, e o que fez, e quem é a sua esposa. Ao descobrir a verdade, Jocasta se enforca em desespero. Édipo, em colapso e loucura, arranca os broches de ouro do vestido de sua mãe e fura os próprios olhos, ficando completamente cego. Ele sai vagando como um mendigo cego amaldiçoado. E a peça termina com uma das frases mais assustadoras da cultura grega. Nenhum homem deve ser considerado feliz antes de ter cruzado o limite da vida sem ter sofrido a dor. Repetirei para você. Nenhum homem deve ser considerado feliz antes de ter cruzado o limite da vida sem ter sofrido a dor. Por que eu estou contando essa história? Quero deixar vocês tristes? Não, calma. A gente vai chegar lá.
Porque na visão grega a tragédia é inevitável. Édipo fez tudo certo. Ele foi virtuoso, ele fugiu do mal, ele se esforçou, ele usou a inteligência dele. E cada passo que ele deu para fugir do seu destino foi exatamente o passo que o colocou nos braços do seu cumprimento. Na cosmovisão pagã, portanto, o homem é apenas um brinquedo nas mãos dos deuses e do destino. Mas a concepção desses homens era que a engrenagem do universo iria esmagar você, não importa o que você faça, não importa quanto você lute, não importa tudo o que você faça, nada disso importa, na visão do homem grego daquela época. Como Clemente de Alexandria, ao analisar essa mentalidade, um dos pais da igreja, a filosofia sem a revelação de Deus é uma tragédia sem saída. A especulação filosófica, portanto, sem a revelação de quem Deus é e do que Ele fez, do seu sacrifício, é um beco sem saída. Ela condena o homem a viver em um labirinto onde ele adora as suas próprias correntes. E é exatamente esse espírito que tomou conta do jovem brasileiro. Hoje, nós saímos da tragédia de Sófocles e caímos no niilismo moderno, de uma sociedade que falhou. O niilismo é a convicção de que a história é uma engrenagem cega de sofrimento apenas, que não há sentido na existência e que a esperança é uma ilusão para fracos. E aqui está o perigo mortal para a igreja nos nossos dias. Ao invés de olharmos para a dor da nação, da nossa nação, sobre a perspectiva cristocêntrica, nós caímos no mesmo ostracismo niilista. Assumimos a lente da tragédia, olhamos para o Brasil, então, portanto, para a nossa vida financeira, para o nosso trabalho, e dizemos: não adianta lutar. A estrutura é forte demais, o sistema é forte demais, não adianta lutar. Escolha o menos corrupto, escolha o menos pior, não adianta lutar, nada de virtuoso há. Porque nós perdemos o horizonte do que é ser virtuoso. Nós abrimos mão da virtude, abrimos mão de Cristo, abrimos mão daquilo que é o caráter de Cristo, para sempre escolhermos o menos pior e tentar resolver o problema de hoje. E ao tentarmos resolver o problema de hoje, nós criamos uma sociedade doente para sempre. Trocamos a providência divina, não fatalismo, não determinismo, providência divina, pelo fado cego. Enxergamos a nossa história apenas sob a perspectiva da desgraça e nos recolhemos ao cinismo. Então, porque se tudo é vaidade, se não há nada novo debaixo do sol, e nós concluímos que isso é então a desesperança ou o diagnóstico perfeito para este século, e a partir disso a nossa conclusão não é se agarrar em Cristo, mas é se entregar a esse fardo existencial. Nós vivemos então um cinismo, porque se de fato cremos nisso, o que fazemos aqui? O que fazemos continuando vivendo? E nós ficamos paralisados espiritualmente. Há muito tempo, essa nação está adormecida. Uma das nações mais evangélicas do mundo, que tem a maior concentração de cristãos do mundo, está adormecida, procurando a resposta de hoje. Procurando a resposta do amanhã. Hoje. Se você não entendeu, a resposta de hoje, a resposta de amanhã, não foi produzida hoje. Foi produzida na eternidade. Estava na eternidade com Deus. É Deus. Se fez homem como um de nós.
morreu uma morte de cruz, na cruz do Calvário. E você vai entender, ao passo que nós formos avançando na pregação, quais são os passos práticos que nós devemos fazer então. Porque a gente não pode ficar na especulação filosófica apenas. Mas por que essa dor e esse incômodo que você está sentindo aí agora é tão profundo em você? Porque o jovem não consegue simplesmente se conformar com a miséria do niilismo. Por quê? Se avançarmos 2 capítulos no livro de Eclesiastes, o mesmo pregador nos dá a resposta exegética no capítulo 3. Olha só que interessante. E no versículo 11. Leia-se só. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A palavra hebraica aqui para eternidade é olam. Significa a perpetuidade, o tempo sem limites, o infinito. Escute isso, preste atenção. Não se disperse, por favor. A sua dor e a sua insatisfação diante do nada novo debaixo do sol não são um erro de percurso. Você consegue entender isso? Não é só produto do pecado. Perceba, não são simplesmente um déficit de fábrica, não é isso. É um projeto divino. É um projeto divino. Deus colocou o olam, a eternidade, em nós. Dentro de uma criatura que vive debaixo do tempo. E se eu colocar você para explicar aqui o que é o tempo, você nem vai conseguir explicar o que de fato é o tempo. Mas nós vivemos sobre a lógica do tempo. Nós vivemos nas amarras do tempo. O tempo faz com que nós envelheçamos. Deus colocou o olam no seu coração. Uma criatura que tem data de nascimento e data de morte. Deus colocou o olam em você. É por isso que você sofre quando se depara com a finitude. Santo Agostinho de Hipona, em suas confissões, sintetizou essa exegese da alma ao orar: fizeste no Senhor para ti. E nós já citamos esse texto 4 vezes. Essa é a 4ª vez que eu estou citando esse texto nas pregações esse ano. Fizeste no Senhor para ti. E o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em ti. Tentar preencher o coração humano com coisas debaixo do sol, dinheiro, status, carreira, consumo, é tentar preencher uma dimensão infinita com coisas finitas. A conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. A insatisfação do jovem brasileiro hoje é a prova da nobreza do seu espírito. A sua alma clama por eternidade. A sua alma é grande demais para se alimentar com o lixo deste mundo. Mas veja o outro lado de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Se não há nada de novo debaixo do sol. Isso significa 2 coisas libertadoras. Enquanto eu estava estudando esse texto, reli o texto, e li de novo, e li mais uma vez. E quando eu li a última vez, eu falei: oh, não há nada novo debaixo do sol. E você vai entender. A sua dor hoje não é inédita. Significa que outros povos, outras pessoas já sofreram a sua dor. Já choraram com o que você chora? Não há nada novo debaixo do sol, não é uma sentença. O desespero da nossa geração é o mesmo desespero do judeu no cativeiro babilônico, há mais de 2000 anos atrás. O seu desespero hoje é o mesmo desespero do profeta Jeremias, ao ser colocado no cativeiro, ao pregar e ninguém ouvir o que ele tinha para falar. Do cristão sob a perseguição de Nero no Império Romano. Milhares de nós, milhões de nós morreram por causa do nome de Cristo, por causa da verdade. Do camponês devastado pela peste negra na Idade Média,
Nosso sofrimento não é atual. Do homem do século XX, acometido pelas guerras, pela gripe espanhola. Não, o Covid não é uma novidade na história humana. A peste negra matou muito mais pessoas. Em proporção. A gripe espanhola matou muita gente também. E hoje a gente fica tentando procurar respostas, né? Agora as pessoas estão caindo na narrativa de que o Covid foi fabricado no laboratório. Leiam as páginas do processo, gente. São 111 páginas do processo. Nenhuma das páginas diz isso, tá? Isso é uma narrativa que tem sido criada pela galera ultra conservadora dos Estados Unidos e a gente comprou isso. A gente simplesmente comprou essa narrativa. E ponto final. E é isso. A fidelidade de Deus não mudou. Se nada é novo debaixo do sol, o mesmo Deus que sustentou o seu povo na Babilônia, na Roma Imperial e na Idade Média é o Deus que está vivo hoje para sustentar você nas ruas desse país, nas ruas do Brasil, nas ruas em que você não consegue ver esperança. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que cuidou de Jeremias no cativeiro babilônico, o mesmo Deus que cuidou de Daniel e de seus amigos no cativeiro, o mesmo Deus que cuidou do seu povo toda a história da humanidade, é o Deus que está vivo hoje e está produzindo milagres hoje, está cuidando do seu povo hoje e fazendo com que a verdade eterna do seu evangelho permaneça viva. Esse é o mesmo Deus. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, ensinava que Deus é o actus purus, o ser subsistente e imutável. A economia brasileira muda, a segurança pública falha, a política oscila, mas a fonte de todo o ser permanece inabalável. Cristo, Deus, é imutável. Por acaso ele é homem para que minta? Ou para que mude de ideia? Não, o nosso Deus é imutável. O intelecto humano tenta, pela razão pura, abraçar o sentido da vida. Nós filosofamos e questionamos, mas o intelecto limitado da criatura jamais alcançará a plenitude do conhecimento de Deus por suas próprias forças. Onde essa busca termina? Então, pastor, onde? Não em uma teoria, não em mais uma teoria, mas numa pessoa. A verdade é uma pessoa. Em Colossenses 2:3, o apóstolo Paulo declara que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus Cristo é o verdadeiro novo. Ele é o Criador que pisou debaixo do sol, entrou no ciclo dessa tragédia humana e quebrou a maldição da história ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, naquele domingo em que os judeus comemoravam a libertação do Egito. Cristo, de uma vez por todas, liberta todo cativo. Mas pastor, como eu vivo uma vida prática, entendendo todas essas coisas? A gente está chegando no final. Eu tive que resumir bastante o que eu tinha para falar hoje aqui, viu? Se eu tivesse tempo para falar, a gente falaria umas 3 horas aqui tranquilamente. Com interpelações, enfim, eu resumi bastante o que eu tinha para falar hoje. Mas eu acho que eu consegui resumir bem aqui e a gente vai conseguir entrar num consenso aqui e entender o que Deus tem para você hoje, nesse domingo, amém? Como nós saímos do ostracismo niilista, então, pastor? Meu Deus, você está me dizendo tudo isso, eu estou ficando apavorado, eu estou tendo uma crise de ansiedade aqui no banco. Para onde eu vou? A Vitória até fechou os olhos ali, porque ela está tendo uma crise de ansiedade. Como, pastor? Para onde eu vou? Como vivemos em um mundo onde não há nada novo debaixo do sol, sem cair no desespero do Édipo, ou sem cair no niilismo? Como? Precisamos voltar ao princípio, meus amigos. Gênesis capítulo 1. Eu conversava isso com os meninos essa semana, porque eu estava refletindo sobre isso nas últimas semanas, né? Uma mensagem, ela nunca vem assim, pá. Não é assim comigo, pelo menos, gente. Eu não sou gênio assim, tá? Não sei se outros pregadores são assim, eles conseguem fazer uma exegese do texto e uma aplicação em 1 minuto, mas a mensagem, ela vem conforme eu vou lendo o texto, vou revisitando o texto, vou lendo, vou revisitando, aí vejo autores, vejo comentários bíblicos e tal, e a gente vai revisitando. Então, eu estava falando com os meninos na sexta-feira,
Mais ou menos o que já estava na minha cabeça há algumas semanas, né? Nós precisamos voltar ao princípio, no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. Antes da lei de Moisés, antes das regras cerimoniais, Deus estabelece o padrão da sua própria imagem, de quem ele é. Imagem gravada no Imago Dei. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, correto? Se você observar a narrativa da criação de Gênesis, verá que a atividade de Deus segue um ritmo sagrado de 3 movimentos. Eu não estou determinando isso, tá? É o que eu enxerguei no texto. Pelo amor de Deus. Outras pessoas podem dizer assim, não, pastor, tem 10, tem 15, tem 20, tudo bem, tá tudo certo. Eu separei 3 aqui hoje para você e foi o que eu observei para essa mensagem, ok? Amém? Deus cria, Deus contempla, reflete e Deus descansa. Como fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus, para sermos verdadeiramente humanos, nós precisamos viver esses movimentos. Se você remove um deles, você mutila a imagem de Deus na sua vida. Ou seja, Deus cria, Deus age em Gênesis 1 e 2, Deus trabalha, ele pega o caos primordial e organiza, dá forma, produz, planta um jardim e coloca o homem para cultivar e guardar. Se você não produz, você não trabalha com dedicação, ou não trabalha com dedicação, perdão, se você não usa as suas mãos e os seus talentos para construir algo no seu metro quadrado, você está atrofiando a imagem e semelhança de Deus em você. O niilismo diz, nada vale a pena, meu Deus do céu, então vou me deitar, me paralisar e lamentar, e eu sei que alguns dias maus nós fazemos isso. Eu estou falando sobre um caráter e a constância. O Evangelho diz, o seu trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, versículo 58. Mesmo em um Brasil em crise, o cristão é chamado para edificar, plantar, cultivar e trazer ordem para onde há caos. O trabalho do cristão não é uma punição, é o exercício de Deus. A imagem de Deus, o Imago Dei. O segundo passo é que Deus reflete. O intelecto, Deus contempla. Deus contempla, pastor? Nossa, não lembro disso não. Deus contempla ou não contempla, gente? Em nome de Jesus. E Deus viu que o quê? Tudo era bom. Contemplou a criação que ele havia feito. No final de cada dia da criação, o texto diz, e viu Deus que era bom. Deus contempla, analisa, avalia e exercita o discernimento sobre a sua obra. Ou seja, ler livros, refletir, não é do diabo, pelo amor de Deus. Escutar uma boa música não é do diabo. Em nome de Jesus, você está ficando atrofiado, meu amigo crente. Não, leia livros, leia as obras clássicas do seu país, conheça a cultura do seu país, conheça o folclore, conheça os livros de poesias que são maravilhosos, Machado de Assis. E tantos outros. Se você vive uma vida alienada, guiada por impulsos de redes sociais e pensamentos rasos, se você não utiliza o intelecto que Deus lhe deu para estudar, questionar o mundo e ir às profundezas da verdade, você está negando a imagem de Deus. Você consegue entender isso? Quando você não busca a reflexão, quando você não busca o entendimento, quando você não busca entender as coisas, e eu não estou dizendo que todo mundo precisa ser um intelectual, não é isso. Mas se você não vai ler um livro, lê um livrinho por ano. A gente não lê, nós somos o país da América Latina que menos lê, meu Deus do céu. Leia. Primeiro sua Bíblia, tá? Em nome de Jesus. Não substitua a leitura bíblica por outras leituras, ok? Você está negando a imagem de Deus. A fé cristã nunca foi inimiga da inteligência. Foi nós produzimos os maiores intelectuais de todos os tempos. Nós produzimos. De Clemente de Alexandria a Tomás de Aquino, a igreja sempre entendeu que a razão é um dom divino que precisa ser santificado, que precisa ser subjugado pela glória de Deus, pelo amor de Cristo. Questionar e refletir com profundidade faz parte de ser imagem daquele que é a sabedoria. Ele é a sabedoria. E o descanso, meus amigos. A vida não é só de fazer e refletir, é de descansar também. Pastor, às vezes vem umas reflexões enquanto eu estou descansando. Tenta não fazer isso. Eu sei que é difícil, não dá para desligar o cérebro, mas tenta não fazer isso.
Augusto Cury, que é um autor de autoajuda, ele tem uma frase que eu gosto muito e a gente utiliza muito em casa, que é a gente fala assim um pro outro, né? Quando um não está curtindo a viagem ou não está curtindo direito o passeio, a gente fala assim, vamos contemplar o belo. Que Augusto Cury fala sobre a arte da contemplação do belo, né? Como isso faz parte de uma mente saudável. Contemple o belo. Apenas veja, descanse. Em Gênesis 2, de 2 a 3, Deus descansa no Shabá. Não porque ele estava cansado, pelo amor de Deus, ele é Deus, ele não estava cansado. Mas o Todo-Poderoso, ele não se fatiga, mas ele quis nos mostrar que a sua obra estava completa e que nós precisávamos descansar. Não negligencie o descanso. Ele contempla a plenitude do seu ser e repousa. Vocês se lembram do que eu ensinei para vocês alguns meses atrás? Que enquanto Deus cria e faz todas as outras coisas, ele está numa relação ad intra, exatamente. Uma relação ad intra com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, contemplando, criando juntos e descansando, vendo que tudo era bom. E eles se chamam no plural. E é maravilhoso. Tudo é bom. E aqui está o colapso, talvez, da nossa geração. Se você não consegue descansar no que você é, no que você tem e nos limites do que Deus lhe deu, você também mutila a imago Dei. O descanso cristão é um ato de fé e de rebelião contra a ansiedade do mundo. E você olhar para o seu trabalho no final do dia, olhar para o seu salário, ou olhar para as suas limitações e dizer, eu fiz o meu melhor, usei a minha mente, trabalhei com as minhas mãos, mas a minha vida não depende do meu controle. Eu descanso na soberania daquele que governa todo o universo. Deus cria, contempla, descansa. Eu quero que você se lembre disso ao decorrer desse ano. Cria, contempla, descansa. Cria, contempla, descansa. O trabalho dignifica o homem. Estudar os textos bíblicos paulatinamente e os livros bíblicos paulatinamente os estudos que eu faço na faculdade não são para mim um rolê que eu estou fazendo aleatório, é o meu trabalho. É o meu trabalho. É o meu trabalho ensinar vocês. É o meu trabalho. A faculdade não é um lazer, não é para o meu intelecto, não é para eu ficar melhor do que ninguém. É o meu trabalho. Pregar o evangelho é o seu trabalho. É o nosso trabalho. Trabalhar com dignidade é o seu trabalho. Ser a resposta de Deus no seu trabalho é o seu trabalho. Se você não faz essas coisas, meu amigo, no fim do dia você vai ficar reclamando. É uma nada novo debaixo do sol. Para que serve a minha vida? Serve. Sua vida serve. Serve. Eu ia brincar aqui com uma frase que os meninos sempre falam, mas eu vou deixar pra lá. Que eles ouviram bastante na vida deles. E aqui, chegamos ao final dessa exposição. Meu Deus, tem 50 minutos aí já, né? 2 horas só. Não, tem 50 minutos, eu tenho certeza. 48. Nossa, 48. 48 pelo horário que começou, sim. Começou 12, 49 né? agora. Começou 1h12, né? Sim. É, isso mesmo. A vida neste mundo quebrado não é e nunca será fácil, meus amigos. Essa é a boa notícia que eu tenho para você e a notícia ruim também que eu tenho para você. A vida não será fácil. O Evangelho nunca prometeu uma jornada sem dores. A diferença fundamental entre a tragédia grega e a fé cristã está justamente... A tragédia grega de Sófocles, o sofrimento é inútil e a história termina em uma cegueira e destruição, um fatalismo completo. Na fé cristã, o sofrimento passado pela cruz... Na fé cristã, o sofrimento passado pela cruz, mas a história termina não no sofrimento, meus amigos, não termina na sexta-feira. A história, então, começa no domingo, de manhã. Quando Maria vai ao túmulo
verificar se o corpo estava lá. E ela percebe que já não estava entre os mortos. Ele estava vivo. E está vivo. Para compreendermos o resgate da nossa esperança diante de um mundo onde nada há novo debaixo do sol, olhamos para uma história muito interessante aqui, do século IV, registrada nas tradições dos pais do deserto. Conta-se a história de um jovem chamado Macário. Ele vivia em uma cidade próspera do Egito, mas estava completamente esgotado pelo vazio de sua época. Ele via a corrupção da sociedade, a violência nas ruas, a busca frenética por dinheiro e sentia que a sua alma estava morrendo, sufocada naquele lugar. Tomado por um desespero existencial, Macário caminhou para o deserto profundo para encontrar um velho monge que vivia em uma caverna. Quando Macário encontrou o velho anacoreta, caiu aos seus pés e chorou. Pai, eu não aguento mais a vida que eu tenho vivido naquela cidade. Nada lá muda, tudo lá continua do mesmo jeito, as pessoas se destroem por nada, a injustiça reina, o meu trabalho parece inútil. E a minha alma está seca, completamente seca, não há nada novo debaixo do sol. O meu futuro está fadado à tragédia. O velho monge olhou para aquele jovem com compaixão. Pegou-o pela mão e o levou até uma rocha bem alto, no meio da aridez do deserto. Lá do alto, o monge apontou para o horizonte seco, onde só via areia e pedras, e perguntou: jovem, o que você vê aqui? Macário respondeu: eu vejo nada. Vejo a aridez e vejo a morte. O velho monge tirou uma pequena bilha de água, derramou um pouco na palma de sua mão seca e disse: o deserto que você vê é o mundo debaixo do sol. Se você procurar frutos nesta areia, morrerá de fome. Se você procurar nascentes nesta rocha aqui, a qual estamos, morrerá de sede. O erro da sua geração, jovem, não é sentir sede. O erro da sua geração é exigir que o deserto seja um jardim. Em seguida, o velho apontou para o céu e disse: o deserto continua sendo deserto, mas a chuva não vem da areia. Não vem. Ela vem do alto. O homem que fixa os olhos na areia se torna poeira. O homem que fixa os olhos no céu descobre que o deserto é apenas o lugar onde Deus ensina a beber água da água que nunca seca. Volte para a sua cidade, jovem. Trabalhe com as suas mãos. Pense com a sua mente. Mas pare de pedir ao mundo o que só o céu pode te dar. Pare. Macário voltou para a sua cidade. Ele não mudou a estrutura do Império Romano, mas o Império Romano não pôde mais destruir a sua alma. Ele se tornou uma das maiores referências de paz e de construção da sua época. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje para você é esta: pare de exigir que este mundo debaixo do sol seja o seu paraíso. Pare. O Brasil é incerto, a economia oscila, a segurança pública falha, os homens decepcionam, mas a sua alma não foi feita para depender da areia do deserto. Não foi feita. Se você está hoje paralisado pelo desespero de uma nação, se você hoje olhou para a sua vida aos 20 e poucos anos e sentiu que o seu futuro é apenas a repetição da tragédia, escute a voz do Espírito Santo. A sua insatisfação é o chamado de Deus apontando para a eternidade. Pare de procurar vida e significado nas coisas debaixo do sol. Pare de se esconder no ostracismo, do cinismo e da paralisia niilista. Pare. Jesus Cristo entrou na nossa tragédia humana. Ele tomou então sobre si todas as nossas dores na cruz do Calvário. Destruiu a maldição do fado cego e ressuscitou para dar vida e dar a você um lugar na nova criação. Levante-se da paralisia hoje.
Trabalhe com dedicação e excelência com as suas mãos. Pense e reflita com profundidade da mente que Deus te deu. E descanse a sua alma na soberania. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Que você saia deste lugar, hoje aqui, nesse domingo de manhã, liberto da ilusão do mundo. Pronto para ser a imagem e semelhança do Deus que está vivo. Não daqui a 2 horas. Não amanhã. Hoje, aqui e agora. Para a sua geração. Trabalhe. Contemple. Descanse. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade e a sua justiça dura para sempre, e nós não cansamos de cantar, não cansamos de falar e de proferir essas palavras. Senhor, tu és bom. Faça com que essa palavra não seja apenas palavras ditas ao vento, mas que o nosso coração, que anseia por eternidade, possa encontrar em ti o sossego e o descanso para a nossa alma. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará conosco, para nós e para além de nós. Te pedimos que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um cheiro em quem está do seu lado aí. Seja feliz.